Então, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou estar falando a aula 10 do ano de 2025 e estou muito feliz por estar aqui com vocês. Sabe, gente, eu sempre compartilho isso, que todas essas aulas, né? Tudo que eu falo aqui, eu sempre são estudos que eu faço para eu melhorar a minha vida, para quando você tem alguns impactos muito fortes na sua vida, como eu tive na minha, eu e o Alexandre tivemos um impacto muito forte, que a gente perdeu o nosso filhinho. Então, assim, é algo que a gente precisa, a mente é algo que a gente precisa cuidar todos os dias, sabe? A gente tem a nossa nutrição Herbalife, e a gente sabe, né, gente, que uma pessoa que usa o shake uma vez por semana, o corpo dela já fica feliz, mas para a pessoa ter um resultado de bem-estar, qualidade de vida, ela o quê? Faz o uso da nutrição todos os dias. Então, eu faço uso dessa nutrição há 25 anos. E a mentalidade, gente, é algo muito parecido com a nossa nutrição. A gente precisa alimentar a nossa mente todos os dias. Então, nós temos aqui na Herbalife um long game mindset. O que que é isso, Lilian? É uma mentalidade de longo jogo. São 25 anos que a minha mentalidade é diferente, já é completamente modificada. Da Lilian que entrou, cirurgiã dentista, eu sabia muito sobre cirurgias, gengiva, implantes, mas a minha mentalidade não era trabalhada. E todas essas aulas aqui que eu faço com vocês são, eu falo assim, é um controle diário, sabe, gente? É como se fosse uma medicação para o meu cérebro. E tudo isso me ajuda muito a mover, a ir para frente, a realizar os meus sonhos. Primeiro, voltar a querer realizar os sonhos. Então, isso aqui que eu compartilho, é algo que me faz muito bem. Então, são os estudos que eu faço para a minha vida pessoal e que eu falo, eu tenho certeza que esse estudo pode impactar a vida de alguém também. E hoje eu vou falar sobre manifestações são reflexos dos nossos sentimentos. Como é que o meu sentimento pode afetar a minha vida e o meu negócio Herbalife? Ok? Então, essa é a aula de hoje. Mas sempre o nosso início de aula, o que que é? A gente já começar, né, gente? Peraí, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui. Agradecendo pelas 5 metas de 2025. Nós já começamos o ano traçando as nossas metas, as metas a longo prazo, as metas a curto prazo. E quando você agradece, hoje eu estou tão feliz e grata pelas minhas metas de 2025 realizadas, você está colocando um foco laser na sua mente, dizendo que aquilo é importante para você, você precisa, essas novas metas fazem parte da sua nova vida. Então, hoje eu estou tão feliz e grata pelas minhas 5 metas de 2025. O nosso mestre Jim Rohn falava, né? Quem não planeja, gente, planeja fracassar. Por isso que nós precisamos ter metas na nossa vida. Por isso que a gente precisa escolher coisas boas para nossa vida. Porque se eu não tiver, eu estou escolhendo pelo fracasso, tá bom? Então, essa daqui é uma nova cultura para o nosso time Herbalife. É uma cultura do quê? Da gente imaginar diariamente aquilo que a gente quer, da gente fazer o reconhecimento do PIN, reconhecimento do novo PIN. Gente, atletas de alta performance fazem isso. Atletas de alta performance, eles visualizam-se ganhando medalha. Qual que é a nossa medalha aqui na Herbalife? Qual que é a nossa medalha? É o PIN de Get, é o PIN de milionário, é o PIN de presidente, quem não é o World Team ainda é o seu PIN. Então, quando você visualiza e você mentaliza o seu novo PIN, você faz isso, você inclui isso no seu plano de 90 dias, você está fazendo a sua mente trabalhar para as suas metas, para o seu espaço encher, para você ter mais clientes, para você ter mais supervisores, para você ter mais distribuidores, para você ser reconhecido World Team, Get Milionário e Presidente. Então, eu me comprometo a criar dentro de mim primeiro, criar dentro de mim o grupo que eu quero, e
o PIN que eu quero atingir. Primeiro aqui na nossa mente e depois aqui. Tudo vem aqui primeiro na mente. A pessoa que construiu essa casa que eu moro, ela construiu primeiro na mente dela, daí ela fez um projeto e a casa saiu. A mesma coisa. O PIN que você quer, ele precisa vir aqui na mente para depois ele estar aqui na sua mão, ok? Então, vou dar sempre um resumo da aula passada. Gente, cada aula, uma pessoa que entra hoje, distribuidor novo, um novo consultor, distribuidor, seja muito bem-vindo a essa aula. Qualquer aula que você assiste, você vai ter entendimento. Só que se você pega as aulas que já foram feitas esse ano, você vai ter uma mentalidade muito mais forte e um desenvolvimento para você, Lili, como é que eu faço para traçar essas metas? E essas metas de curto prazo, como que são elas? Porque existem aulas que foram gravadas. Então, essa aqui é a aula 10 do ano de 2025. Eu vou fazer um pequeno resumo da última aula, porque dá uma ligação, mas você pode ter acesso a todas essas aulas de 2025 lá no meu canal do YouTube. Essas aulas são abertas, gente. Isso surgiu por um convite da Carlota alguns anos atrás, e todas essas aulas são abertas. Então, passe para os seus distribuidores para que eles possam ter acesso a essas aulas, ok? Na aula passada eu falei sobre a importância, o uso consciente da minha imaginação. Imaginar o quê? Meu PIN, meu espaço cheio de gente, minha vida saudável, eu tendo mais dinheiro. A imaginação é o começo da criação, ok? Então, o que que eu falei, né? Quando a gente se mantém nessa prática de imaginar a nossa vida perfeita, isso faz total diferença, gente, na nossa ação diária. Eu e o Alexandre, a gente está com uma ação muito forte na Herbalife. Por quê? Porque a gente está forte na nossa visualização. A gente sabe onde que a gente quer chegar. A gente visualiza se recebendo o PIN de chairman. Então, o que que acontece? Eu me visualizo tanto, eu tenho tanto esse sentimento, que a minha ação fica muito forte. Então, se você não sabe o que você quer, gente, você não vai ter uma ação forte. Então, é muito importante você ter o seu motivo. Por que que eu estou fazendo Herbalife? Por que que eu quero ser chairman? Me visualizo chairman e a minha ação fica muito forte, ok? Então, deixa eu colocar aqui. Peraí. Ok, comprometa-se com os seus sonhos. Visualize os seus sonhos. Imagine a cena recebendo o PIN, você andando pela casa dos sonhos, dirigindo o carro que você quer, viajando pelo lugar, para os lugares desejados. Fazer isso no momento mais estratégico, que é à noite, antes de dormir e imediatamente ao acordar. Gente, todo mundo aqui sabe, eu tenho uma meditação que chama mudança de PIN, que é você fecha os olhos e você vai sendo guiado, você subindo no palco, a roupa que você veste, como que é a sensação, você recebendo as flores da Herbalife, você fazendo o brinde, você se imaginando a roupa, a música. Tudo isso está dentro dessa meditação mudança de PIN. Quando você coloca isso dentro do seu plano de 90 dias, você está fortalecendo a sua mente, porque dizendo que aquilo é importante. E quando você diz que aquilo é importante, a sua ação fica melhor. E eu já expliquei em várias aulas como que funciona a física quântica, como que funciona a vibração. Você está buscando coisas e as coisas acontecem para a sua vida. Você vai ter atrair-se mais com clientes que querem perder peso, com pessoas que estão precisando de oportunidade. Então é muito importante você fazer essa ação de visualizar-se onde você quer chegar, ok? Aí eu falei também sobre a diferença do consciente e do subconsciente. Na aula passada eu expliquei se isso, que o consciente ele é um aspecto pessoal. É no consciente que eu escolho ser guete, é no consciente que eu escolho aquilo que eu vou comer hoje, é no consciente que eu escolho as minhas ações que eu vou fazer, é no consciente que eu escolho para onde que eu quero viajar. Tudo isso é o consciente, mas o que roda a nossa vida é o inconsciente, que é o subconsciente. Então, caiu lá, vai rodar. Então, o subconsciente, ele não fala assim, ô Lilian, você está tendo pensamentos negativos. Não, ele vai rodar, porque ele é impessoal. Você colocou uma semente no seu subconsciente, ele vai rodar.
Então, ele não vai dizer que isso é bom, isso é mal. Então, o subconsciente, gente, é o que cria a nossa realidade. Então, o que que eu preciso fazer? Qual a realidade que eu quero criar? Preciso escolher a realidade que eu quero criar. Então, quando eu faço isso daqui, ó, que já tem aula mostrando, né? Já tem várias aulas aqui, ó, minhas metas. Quando eu faço fotos, eu viajando, eu indo para os lugares maravilhosos, eu sendo reconhecida chairman. Quando eu faço essas fotos aqui, o que que eu estou fazendo? Eu estou mandando uma mensagem para o meu subconsciente, que é isso aqui que eu quero agora. É isso aqui que eu quero para minha vida agora. É um novo PIN, é um espaço cheio de gente, é quantos clientes que eu quero, clientes repetidores, quantos supervisores que eu quero. Quando eu fico olhando para isso daqui, ó, que eu abarrotado de clientes, que é o grupo que eu quero, o que que eu fico fazendo? Eu fico escolhendo as novas mensagens que eu quero para o meu subconsciente. Então, gente, quando a gente diz assim, ó, fulano é inconsciente, significa que ele está pensando, escolhendo, fazendo as coisas, na verdade, sem escolha, sem pensar. Ele vai agindo. Então, ele está com o cérebro no modo automático. Quando eu olho para as minhas 5 metas de 2025 e eu agradeço como se fosse real, eu estou colocando um foco laser na minha mente, para que aquilo venha para o meu subconsciente e aquilo rode na minha vida, ok? Então, tem gente que passa, gente, a vida inteira sem escolher o que é bom e vive de televisão, o que as pessoas falam, elas acreditam, e tem uma miserable life, que eles chamam aqui nos Estados Unidos, que é uma vida, o quê? Sem sonhos, sem, sem realizações, ok? Então, eu dei também um exemplo, por exemplo, a gente coloca uma criança para dirigir, ou quando você está numa piscina e você sabe, você tem que proteger, fechar aquela piscina, porque você sabe que uma criança de 2 anos não tem consciência que se ela cair ali é perigoso. Uma criança não vai dirigir porque não tem consciência. Acontece que muitos adultos passam a vida inconscientes, assim como uma criança que não tem consciência que se ela cair ali naquela piscina é perigoso. Tem adultos que passam a vida inconsciente, não sabem o poder que a mente tem de criar uma nova vida para a gente, ok? Então, eu expliquei bastante isso sobre na aula passada, tá? O seu subconsciente é um solo fértil. Como que eu devo proceder? Escolhendo as sementes boas. O solo, gente, ele não diz assim, ó, essa semente é boa, essa não é boa. Ele simplesmente germina. Então, onde é que a gente deve trabalhar? Quem sabe? Onde é que a gente deve trabalhar para que nosso subconsciente rode um programa novo? Onde? No nosso consciente, nas nossas escolhas. Esse é o livre-arbítrio. O que que eu escolho para minha vida? O que que eu quero realizar? Como eu quero minha saúde? Como eu quero minha finança? Como eu quero meu grupo Herbalife? Como eu quero meu espaço Vida Saudável? Eu quero 25 clientes. Não, eu quero 50 clientes. Como eu quero? Então, gente, se você focar no seu consciente, que são as suas escolhas, você vai mudar o seu inconsciente, que é o seu subconsciente. Então, é muito importante isso. Nunca entretenha pensamentos ruins. O seu subconsciente está aberto a impressões de outros. O que que é isso, Lília? O seu subconsciente está aberto à impressão de outros. Se você não cuida daquilo que você assiste na televisão, das músicas que você ouve, das companhias. O que que acontece? O seu subconsciente ele fica aberto, esperando, vai germinar as sementes que estão sendo passadas. Então você precisa escolher. Eu escolho os livros que eu leio, eu escolho a vida que eu quero, eu escolho as companhias, eu escolho as músicas que eu ouço, porque eu não quero deixar meu subconsciente aberto para ter sementes que eu não quero que germinem na minha vida, ok? Então, proteja seu subconsciente de outras mentes fortes, que, se são mentes fortes que te ajudam, né?
como aqui na Herbalife, faça seus sonhos, faça suas metas, excelente, mas às vezes você tem mentes fortes que não têm boas escolhas, então proteja o seu subconsciente disso, de programas de TV, opinião pública, o que os outros pensam, principalmente se não pode agregar na sua vida. Se você joga uma impressão negativa no seu subconsciente, ele não tem a capacidade seletiva, porque ele é impessoal. A semente cai e manifesta, sendo uma semente boa, sendo uma semente ruim. Ok? Isso foi um pouquinho do resumo, gente, da aula passada. E agora nós vamos entrar nessa aula de hoje. Uma aula dá uma ligação com a outra. Você consegue perfeitamente entender essa aula de hoje, mas sempre dá essa conexão, ok? E hoje eu vou falar, gente, sobre manifestações, são reflexo do sentimento. Interfere o que eu sinto, Lilian? Interfere, gente. Então, o que que significa essa aula? Se eu me sinto mal, eu estou perto ou longe de realizar os meus sonhos? Quem quiser, escreve aí no chat. Se eu sinto medo, eu estou perto ou longe de realizar os meus sonhos? Gente, eu estou longe. Então, quando eu me sinto mal, quando eu sinto medo, quando eu sinto ansiedade, eu afasto as coisas, os resultados chegando para mim. Quais são os sentimentos de baixa frequência? Medo, angústia, ansiedade. eh, Quando vocês têm esses sentimentos, eu já fiz aulas explicando sobre os sentimentos, a tabela de Hawkins, que é um médico que estudou esses sentimentos e a frequência baixa. O que que a gente precisa fazer? Eu vou dar as dicas. A gente vai precisar cancelar esses sentimentos bons e focar no quê? Na foto. Ah, eu tô me sentindo mal. O que que eu faço? Eu foco nas fotos, que é aquilo que eu quero. Quando eu me critico, quando eu me julgo, eu estou perto ou longe das realizações dos meus sonhos, das minhas metas? Eu estou longe. Quando eu assisto o noticiário, que eu me sinto bem ou me sinto mal? Gente, o noticiário é feito para dar notícia ruim, porque é o que vende. Então, vocês acham que eu fico ligando a televisão para ver as coisas? Não, porque aquilo me causa sentimento ruim. Quando eu assisto um noticiário, eu estou perto ou longe dos meus sonhos se realizarem? Eu estou longe. Quando eu fico reagindo a brigas, eu estou perto ou longe dos meus sonhos se realizarem? Longe. Se eu me sinto bem, eu estou perto ou longe dos meus sonhos se realizarem? Estou perto. Quais são os sentimentos mais criadores de uma nova realidade? Eu quero muito que a minha realidade aconteça, eu quero muito que meu espaço encha de clientes, eu quero muito que o meu grupo aumente os supervisores, eu quero muito realizar esses meus sonhos aqui que estão nessas fotos. O que que eu faço? Quais são os sentimentos? Amor, alegria e gratidão. Então, quanto mais você sente amor, alegria e gratidão, você está mais perto da realização dos seus sonhos. Quanto mais você se critica, sente medo, se julga, mais você está se afastando dos seus sonhos. E isso eu vou explicar, é a aula de hoje, como é que os sentimentos interferem no nosso negócio, ok? Então, você tem que fazer uma pergunta. Eu já deixo essa pergunta aí para você. O que que me faz sentir bem? O que que você te faz feliz? Tem gente que gosta de ter contato com a natureza. Tem gente que gosta de passear de bike. Tem gente que gosta de dançar. Tem gente que gosta de rezar. O que que você faz que te faz sentir bem? Por exemplo, gente, no meu trabalho, eu tenho muitas ações que me fazem me sentir bem. Essa daqui é uma das ações. Então, gente, eu adoro compartilhar isso com vocês. Isso me faz eu me sentir muito bem. E quando eu me sinto muito bem, isso me ajuda no meu trabalho, no meu negócio, na realização das minhas metas. Então, como o tema dessa aula, manifestações são reflexos do sentimento, a gente vai então ter que cuidar desses sentimentos, ok? Então, a primeira coisa é como eu me sinto em relação a mim, em relação aos outros, em relação ao meu trabalho, porque isso interfere no meu negócio. Então, gente, eu quero que todo mundo se imagine que aí em volta de você tem uma sala de espelhos. Quem já entrou naqueles lugares
que tem espelho para todos os lados, na frente, do lado, ao lado, atrás. Imagine-se com uma sala de espelhos, tá? Tudo que sai de dentro de você vai para o espelho e retorna. Olha a seta, você está no meio, você emana e a seta faz o quê? Volta para você. As manifestações são reflexos do sentimento. Então, existe uma sala espelhada em sua volta, e é isso que eu vou desenvolver hoje, ok? Então, a primeira coisa, gente, é o que eu penso de mim. Se em volta é um espelho, tudo é espelho, como eu me vejo é muito importante. Eu vou falar sobre a autoimagem. A autoimagem é aquilo que eu penso de mim, é aquilo que eu acredito. Se eu acredito, eu sou lerda, eu não consigo, eu tenho dificuldade mesmo. Quando você ficar acreditando, eu não consigo vender, eu não consigo recrutar, eu não consigo. Quando você fica com isso, a sua autoimagem interfere. E isso vai interferir no teu resultado do dia a dia, na construção dos seus clientes, na construção do seu PIN, na sua mudança de PIN. Então, olha aqui, ó. O que que é a autoimagem? É a forma que você se vê com base naquilo que as pessoas te falaram lá na infância. Pessoas que naquela época tinham autoridade sobre você e você assimilou. Como tomar posse? Acontece que você não pode tomar posse daquilo que não te serve. E é por isso que a gente está aqui trabalhando. É por isso que a gente está aqui trabalhando. A forma que você sente que você é, na visão lá antes de quando você era pequeno, como teu pai te via, como tua mãe te via, pelo relato dos outros. Tem gente que ouviu assim, ó, você não vai dar em nada, você não consegue. Você carrega uma autoimagem que não é sua, é dos outros. E tem gente que passa uma vida inteira sem saber. Acha que aquilo que foi dito na infância virou um rótulo e você vai ter que desmanchar esse rótulo se você quer ser bem-sucedido na tua vida. Para você fechar grandes negócios, para você fazer coisas incríveis, para você trazer pessoas incríveis, você vai precisar ressignificar a sua autoimagem. A primeira coisa que a gente vai fazer. Porque se eu me sinto um sucesso, tem espelho aqui em volta de mim, na minha frente, do lado direito, do lado esquerdo e atrás, vai refletir o que de volta para mim? O sucesso. Vai refletir o sucesso. Então, nós vamos fazer a declaração, gente, do eu sou, que eu vou colocar aqui na tela. Mas três coisas que são muito importantes quando você vai afirmar. Primeira coisa, você tem que ter uma intenção clara. Segunda coisa, você tem que estar no estado de presença ativado, né? Eu sou um sucesso, estou pensando na conta que eu tenho que pagar hoje à tarde. Não. E você precisa acreditar. Então, como a gente vai fazer agora, todo mundo junto, eu quero que você coloque uma mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração aí, agora, tá? E você vai sentir tudo aquilo que eu vou falando e você vai repetindo. Porque o sentimento é o segredo. Não adianta você ficar com a boca para fora, sou sucesso, sou feliz. Não. Então, você vai colocar a mão no seu coração aí agora, tá? Para você criar um novo modo de vida, gente, devemos começar pela nossa própria regeneração individual. Então, eu vou fazer as declarações, você vai repetir, tá? Você pode até fechar o olho, você pode colocar a sua mão aí no coração, tá? E eu vou falar e você vai repetir. Eu sou um sucesso. Eu sou feliz. Eu tenho fé. Eu tenho saúde perfeita. Eu sou abençoado. Eu sou protegido. Eu sou iluminado. Eu sou rica. Eu sou inteligente. Eu sou estudiosa. Eu sou maravilhosa. Eu sou próspera. Eu ajudo o próximo. Eu tenho uma mente milionária.
Eu sou um imã que atrai dinheiro, pessoas boas, sucesso, felicidade. Eu sou o presidente da Herbalife. Eu sou abundante, abundante de dinheiro, abundante de ideias. Eu sou abundante de saúde. Eu sou abundante de oportunidades. Eu sou abundante de gratidão. Eu sou abundante de amigos, eu sou abundante de clientes, eu sou abundante de supervisores. Eu sou grata a Deus pela minha vida. Então, gente, para a gente criar o novo modo de vida, a gente precisa ter essa regeneração. E isso é ensinado, gente, por quem que ensina isso? Só quem sabe disso. Só quem sabe disso. Se não foi ensinado pelos teus pais, primeira coisa, é porque eles não sabiam disso. Então você precisa ressignificar. Ai, Lília, mas meu pai me falou. É porque ele falou aquilo que ele aprendeu, que às vezes veio da avó, que veio da. E a avó trouxe da bisavó. A vida é difícil mesmo, é difícil ficar rico, só fica rico quem rouba. São crenças que foram trazidas do bisavô para avô, do vô para o pai, do pai para você. Só que você pode escolher interromper isso, porque você sabe disso agora. Porque isso está sendo ensinado. A autoestima forte, gente, é algo que a gente ensina para os nossos filhos. A autoestima forte é algo que a gente ensina para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se não te foi ensinado isso, ressignifica. It's okay. É daqui para frente. Agora você sabe. E você vai fazer duas coisas. Você vai aplicar para você e você vai ensinar para outra pessoa. Quando você ensina para outra pessoa, eu sou forte, sou um sucesso, sou rico, tenho saúde perfeita, quando você faz isso, você fortalece essa crença. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês, gente, eu fortaleço a minha crença de que eu sou tudo isso. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Eu sou um sucesso, eu sou feliz. E eu vou aprender, e eu vou dar uma dica, gente. Quando a gente ensina isso para outras pessoas, o aprendizado fica mais forte, ok? Então, você imagine isso aí. Eu falei tudo isso e em volta, o que que tem? O espelho. O espelho está na sua frente, do lado direito, do lado esquerdo e atrás. Quando você colocou a mão no seu coração e você emanou tudo isso, e você declarou tudo isso, o que que volta para você? Tudo isso que você acabou de emanar, ok? O que que é o espelho, gente? Esse exemplo do espelho é a lei da atração. Quando a gente fala da lei da atração. A lei da atração, a lei da atração, a lei da atração. É o espelho. Você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Então, se tem espelho na sua frente, tem espelho atrás de você, do lado direito e do lado esquerdo, você vai atrair o que você é. Por isso que para eu ter o sucesso, eu preciso ser o sucesso. Para eu ter a abundância, eu preciso ser abundante. Lilian, mas como que eu vou ter abundância se minha conta não tem dinheiro? Você vai ter que se sentir abundante com as ideias, com o seu trabalho, se sentir abundante de pessoas. Gente, olha a abundância de pessoas que existe no mundo para a gente conversar. Você já imaginou se a Herbalife falasse assim, ó, todo mundo aqui é limitado, só pode falar com 10 pessoas. Não pode falar com mais que 10 pessoas. Só que olha a abundância, tem 8 bilhões de pessoas para a gente falar. Lilian, como que eu vou sentir abundância se na minha conta não tem dinheiro? Abundância de ideias. Gente, tantas ideias que eu estou tendo para o meu negócio, para trazer cliente, para fidelizar cliente. Abundância de gente para falar. Abundância
de oportunidade, abundância de. Gente, quando eu vejo o Alexandre falar que a gente não atinge nem 1% da população que utiliza nossos produtos, é uma ideia de abundância. Então, gente, o que que é o espelho dessa sala aqui que eu mostrei aqui para vocês? O que que é esse espelho aqui? Isso daqui é a explicação da lei da atração. O que você sente, você recebe de volta, porque é um reflexo. Ser para ter é explicado nesse exercício. Eu entro na sala de espelhos e eu penso no meu problema. O que que eu tenho de volta? O reflexo do meu problema. E manifestações são reflexos dos sentimentos. Se eu me sinto mal, a minha vida vai melhorar? Não, porque vai refletir no espelho aquilo que eu quero. Então, gente, ser para ter. E nós estamos lendo, né, o Jim Rohn. A gente está fazendo a leitura do Jim Rohn aqui diário. Tem umas pessoas que fazem no grupo de EVS Online. Gente, o que o Jim Rohn fala? A gente está estudando sobre isso. Até um dia eu vou fazer uma palestra de Jim Rohn e as coisas que eu estudo, que ele já fala tudo. Ele fala sobre filosofia. O que que é filosofia? É aquilo que eu acredito. E tem gente que traz uma filosofia do pai, da mãe, da avó. Ah, é difícil isso. Ah, é muito difícil. E você carrega essa filosofia. Só que para sua vida mudar, você tem que fazer uma nova filosofia, novas crenças. O que que o Jim Rohn fala sobre atitude? Não reclamar, não lamuriar, estar sempre primeiro, ter a sua presença. O que que é isso? Ser para ter. Se eu mudo a minha filosofia, se eu mudo a minha atitude, eu vou ser uma pessoa melhor e eu vou ter o quê? Mais. Para eu ter mais. Ter mais o quê, Lília? Ter mais dinheiro, carro bom, cliente. Eu preciso o quê? Ser mais. Então, o Jim Rohn sempre nos ensinou isso, ok? Então, tem um exercício que eu quero propor aqui para todo mundo. Lilian, como é que eu faço para eu lembrar dos pensamentos bons? Me vem pensamentos ruins. Você vai fazer o seguinte, gente. Aqui tem uma pedra, ó. Você vai escolher uma pedra. Quem já viu aquele exercício da pedra da gratidão? A pedra, ele é um lembrete. Escolher um lembrete para você ter sentimentos e pensamentos bons, para você provocar sentimento bom. Aí você vai ficar um mês andando com uma pedra. Você pode colocar essa pedra no bolso, você pode colocar essa pedra do lado da sua cama. A hora que você pegar nessa pedra, você vai se lembrar. A pedra é um lembrete, ok? Esse lembrete é para você o quê? Provocar sentimento bom. Lilian, como é que eu provoco sentimento bom? Eu estou cheio de problemas. Quando você emana gratidão. Ai, Deus, obrigado pela minha vida. É sentimento bom. Ai, Deus, obrigada por esse hype drink aqui que eu tô tomando. Sentimento bom. Ai, Deus, obrigada porque meu filho saiu bem para a escola. Sentimento bom. Quando você provoca sentimentos bons ao longo do dia, o que que você está fazendo com a sua lei da atração? Atraindo coisas boas. Então, a pedra, gente, é um lembrete. É um lembrete. Então, quando você coloca uma pedra na sua mão, aquilo é um aviso para que a sua mente se conecte com coisas boas. E se você pegar na pedra 50 vezes por dia, você vai ter 50 vezes por dia de sentimentos bons. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como que você se sentiria agora se todos os seus problemas tivessem resolvidos? Você ia se sentir bem ou mal? Gente, imagine-se sendo reconhecida no palco. Imagine-se tendo dinheiro na sua conta. Imagine-se tendo a saúde perfeita. Como que você se sente? Bem ou mal? Bem. E quando você provoca esse sentimento 3 vezes por dia, você vai se sentir bem. Mas, Lili, se eu provocar 50 vezes por dia, gente, você vai estar muito mais apto para realizar os seus sonhos. Porque a lei da atração é esse sentimento. Se eu me sentir bem 50 vezes por dia,
eu vou estar atraindo muito mais clientes, muito mais consultores, muito mais saúde, muito mais dinheiro. Então, se eu pergunto aqui para cada um que está aqui nessa sala, como eu me sinto agora com as minhas metas de 2025 realizadas? Você vai se sentir bem ou mal? Bem. Então, gente, a pedra é o exercício proposto. O que que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para essa pedra e entender que a hora que eu colocar a mão na pedra, eu preciso emanar um sentimento bom. Como que eu faço para emanar um sentimento bom, Lilian, se eu não estou com um sentimento bom nesse momento? Exerce a gratidão. Obrigada. Obrigada porque eu tive uma cama para dormir essa noite. Obrigada porque eu acordei hoje, tem pessoas que não acordaram. Lili, quando vier um sentimento de tristeza, o que que eu falo? Gente, se eu sei que que tem um espelho na minha frente, atrás de mim, do lado direito, do lado esquerdo. Se eu sei disso e eu sinto tristeza, o que que vai voltar para mim? Mais do mesmo. Então, o que que eu preciso fazer? Se eu sei também que eu tenho um sentimento de alegria, eu tenho um sentimento de gratidão, e na minha frente tem um espelho, do lado direito, do lado esquerdo e atrás, o que que vai voltar para mim? Mais do mesmo. Mais do mesmo. A sala espelhada, gente, é a minha vida. A sala espelhada é a lei da atração. O que eu estou trazendo dentro é o que eu estou trazendo dentro é o que vai refletir na vida. Então, eu te pergunto, você está trazendo preocupação? O que que vai voltar no espelho? Preocupação. Se você está sentindo angústia, o que que vai voltar no espelho? Angústia. Mas e se você está sentindo amor, alegria e gratidão, o que que vai voltar? Amor, alegria e gratidão. Então, por isso que o exercício proposto é você ter uma pedra. A pedra é para você se lembrar, é um lembrete, ok? Então, gente, nós já sabemos de muitas coisas aqui nesse grupo. Já tem muita gente aqui que já acompanha essas aulas. Gente, lá no meu canal, são mais de 50 aulas. Línio, como que eu faço? Começa com as desse ano. Depois que se fizer as aulas de 2025, você passa para as aulas de 2024. Já sabemos muita coisa aqui nesse grupo. O poder do pensamento, a gente já sabe. O poder de fazer o protocolo diário, a gente já sabe sobre um protocolo diário, de fazer oração, de fazer meditação, fazer a visualização. A gente já sabe aqui o poder das palavras, que tudo que sai da minha boca é profecia autorrealizada. Então, que não saia da minha boca absolutamente nada que eu não quero que aconteça na minha vida. A gente já sabe aqui nessa sala o poder de definir metas. Por que que eu preciso definir metas? Porque eu vou colocar para o meu consciente que é aquilo que eu quero para minha vida e aquilo precisa entrar no meu subconsciente para rodar minha vida nova. Por que que eu preciso escrever minhas metas? Para eu colocar foco naquilo que eu quero. Alguém aqui já tem uma dúvida disso? Não. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa entender que o seu sentimento, ele interfere nos seus clientes, ele interfere no seu negócio. Lilian, como é que eu faço para amenizar um sentimento ruim? Então, primeira coisa, né, que já sabe aqui, já sabe. Eu percebi que eu estou com um sentimento ruim, isso está cancelado, isso está cancelado, isso está cancelado. Segunda coisa, parar de pensar naquilo que eu não quero. Então, se eu tenho as fotos impressas das minhas metas para esse ano e das minhas metas, do meus mural de sonhos, e eu olho para aquilo, eu começo a colocar foco no que eu quero. Não olhe para o grupo que você tem, olhe para o grupo que você quer. Não olhe para o dinheiro que você tem na sua conta, olhe para o dinheiro que você quer. Não olhe para o seu problema de saúde. Olhe para você tendo uma saúde perfeita, caminhando pela praia, pelo, pelo parque, por onde você se imagina. Então, não ficar reagindo. Ai,
meu Deus, mas isso aconteceu comigo. Ai, meu Deus, mas eu perdi cliente. Ah, meu Deus. Não fica reagindo. Quando eu fico reagindo, reativa, eu estou me inscrevendo. Gente, isso aqui é igual na internet. Se você se inscreve para um vídeo, vai chegar vários vídeos sobre aquele assunto, vários canais sobre aquele assunto. E se você fica reagindo o tempo inteiro para aquilo que você não gosta, e conta para um, e conta para outro, e conta para um, e conta para outro. Meu cliente fez isso, porque quando você fica assim, você está subscrevendo, você está se inscrevendo para mais do mesmo. E o espelho reflete aquilo que você é. Não adianta, gente, olha só. Eu olho no espelho e eu tenho uma espinha aqui, vamos supor. Aí eu olho lá no espelho. Eu posso brigar com o espelho? Ó, espelho, tira isso daí que eu não quero. Não adianta. O espelho vai refletir aquilo. Eu tenho que cuidar do reflexo, cuidar para que aquilo saia. É em mim, não é o espelho. Não adianta eu quebrar o espelho. Se eu colocar outro espelho, vai aparecer a mesma coisa. Não adianta quebrar o espelho. Ele sempre refletirá você. Você. Então, um estado de sentimento produz esse estado. Então, o que que é isso, Lilian? Eu estou triste, eu vou produzir momentos de tristeza. Qual sentimento você quer escolher? Isso tudo, gente, é um treino. Eu treino a minha mente para sentir alegria. Eu treino a minha mente para sentir as coisas boas para mim. A alegria é uma escolha. A alegria é uma escolha. Você pode treinar a sua mente naquilo que você quer pensar, naquilo que você quer sentir, para você atrair coisas melhores. Sentimentos ruins não atraem uma vida boa. Sentimentos bons atraem uma vida boa. Então, se você fizer 3 vezes por dia, segurar na pedra e se sentir coisas boas, a gratidão, agradecer como se você já estivesse recebendo o seu PIN, agradecer pelo seu espaço abarrotado de clientes, agradecer pelo seu grupo cheio de supervisores. Quando você faz isso, você está sentindo coisas boas, você está agindo, você está interferindo na lei da atração. Agora, se você fizer isso 50 vezes por dia, segura a pedra, obrigada. Segura a pedra, obrigada por essa comida. Segura a pedra, obrigada por eu ter acordado. Segura a pedra, obrigada por esse cliente. Segura a pedra, obrigada pelo chá que eu estou tomando. Segura a pedra, obrigada pelos meus filhos. Segura a pedra, obrigada. O que que você está fazendo? Provocando sentimentos bons para que o espelho reflita coisas boas. Quando eu pego a pedra, é um lembrete de quê? De sentir coisas boas. E se eu sinto coisas boas, eu estou me sentindo bem e eu vou ter coisas boas. Ser para ter. Essa é a lei da atração. Você espelhando os seus sentimentos. Então, eu começo a sentir coisas boas durante o dia. E aí, gente, fazer isso só um dia funciona? Melhora. Mas quando você aplica uma prática por um mês, o seu sentimento começa a mudar. E eu estou fazendo essa prática da gratidão nesse mês de setembro, e isso interfere no nosso resultado, gente. É impressionante. E afirmar a realidade da nossa própria grandeza. Seja transformado pela renovação da sua mente. Romanos 12, versículo 2. Renovação da sua mente. Para você criar um novo modo de vida, a gente precisa começar pela regeneração individual. As pessoas, gente, quem tem uma autoestima forte faz mais clientes. Quem tem uma autoestima forte faz mais dinheiro. Tudo começa comigo, tudo começa dentro. A verdadeira revolução na sua vida deve acontecer dentro de você. Não busque fora aquilo que só você pode encontrar dentro primeiro, pois o mundo me trata como eu me trato. Gente, o mundo me trata como eu me trato. Se eu me trato mal, se eu sou exigente, se eu critico, e o que que acontece? Todo mundo vai me tratar dessa forma, porque vem de dentro. O seu amor próprio deve ser maior e mais forte do que o seu desejo de ser amado. Gente, eu adoro falar sobre isso.
Gente, eu amo que os meus filhos me amem. Eu amo que o Alexandre me ama. Eu amo isso. Só que o meu amor próprio é muito forte. E sabe por que que eles me amam? Porque eu me amo. E tem gente que fica procurando fora, que fica esperando que o outro reconheça. Eu espero, Lilian, a minha vida inteira que meu pai me reconheça, ou que meu marido me reconheça, ou que meus filhos me reconheçam. E sabe quem que tem que te reconhecer? É você primeiro. É você primeiro. Então, tem uma autora que fala assim: Deus, por favor, me livre de procurar por amor, apreciação e aprovação fora de mim. Eu tenho que eu me amar, eu tenho que eu me aprovar, eu tenho que eu me reconhecer, eu tenho que eu me apreciar. Porque o mundo me trata como eu me trato. Por que que o Alexandre me ama e os meus filhos me amam? Porque eu me amo. E quando você fica procurando amor fora, apreciação fora, aprovação fora, você não vai encontrar, porque você sempre vai ter aquilo que você é. A gente tem o transbordo. Por que que essas pessoas me amam? Porque eu transbordo o amor próprio. Então, quando vier pensamentos ruins, gente, você vai falar: isso está cancelado, isso é só uma lembrança do meu passado, mas isso não é mais real hoje. Não é mais real hoje, ok? Então, quando vier pensamentos ruins, isso é só uma lembrança do meu passado. O que afirmamos em nosso interior se manifesta no nosso mundo externo. Gente, eu sou um sucesso, sou rica, eu tenho saúde perfeita, eu tenho uma mente milionária. É algo que a gente ensina para os nossos filhos. E a gente ensinou isso para os nossos filhos, aqui na nossa casa, desde que eles nasceram. Então, quem eu sou, qual é o meu conceito de mim mesmo, é, é muito importante. Por que, gente, que a gente ensina isso dentro de casa? Porque quando vier uma brincadeira, um bullying, aquilo bate e não atinge. Agora, quando uma pessoa tem uma autoestima baixa, aprendeu dentro de casa que e vive ferido, qualquer problema de bullying é aumentado. Então, qual que é o meu objetivo aqui? É levar vocês a um conceito mais elevado de si mesmo, para que cada um saia como uma pessoa transformada. E as pessoas que têm uma autoestima forte, gente, elas vendem mais, elas ganham mais dinheiro, elas têm uma vida mais saudável, mais realizada, ok? Quando aceitamos que tudo que acontece na nossa vida é um reflexo do nosso estado de consciência, começamos a ver a verdadeira transformação, porque o espelho refletirá o seu sentimento interior. O que que é o espelho, Lilian? É a lei da atração. Ele reflete aquilo que você sente. O que que é o espelho, Lilian? É a vida. Reflete aquilo que você sente. Se você se trata como um coitadinho a vida inteira, você vai ser um coitadinho. Então, mudamos as nossas vidas ao mudar o nosso autoconceito. Mudamos a nossa vida quando mudamos o nosso sentimento. E agora, com a prática da pedra, você pode chamar de pedra da gratidão, ou você pode chamar de pedra do sentimento bom. A pedra é um lembrete para que você fique um mês inteiro. Pegou naquela pedra, o que que eu preciso fazer? Me sentir bem. Mas, Lilian, eu não estou me sentindo bem. Exerce a gratidão. Exerce a gratidão que você vai começar a se sentir bem, porque isso vai refletir na sua vida. Isso vai refletir na sua lei da atração. Em suma, criar uma nova forma de vida requer um compromisso profundo com regeneração individual, gente. A transformação verdadeira, ela acontece de dentro para fora. Tem um autor aqui, sempre eu falo dele, é o Ralph Smart, ele fala: The only way out is in. A única saída é dentro. Ele fala: a única saída é dentro. Então, afirme a realidade que você quer viver. Eu sou um sucesso, eu sou rica, eu sou abençoada. Eu quero ser amado, gente. Eu quero ser reconhecido. Eu quero ser valorizado. Sim, mas onde que isso precisa começar?
É fora? É o meu pai que tem que me reconhecer? É o meu filho que tem que me reconhecer? Não. Não espere isso vir de fora. Precisa transbordar dentro de você. Gente, eu amo os reconhecimentos da Herbalife. Eu amo. Só que eu preciso me reconhecer primeiro. Então, Deus, por favor, me livre de procurar amor, apreciação, aprovação fora de mim. Eu que tenho que me, me amar, me apreciar, me aprovar. Porque aí o mundo vai refletir isso. O mundo me trata como eu me trato. Somente com esse transbordo você verá fora de si. Se não houver o transbordo, gente, não espere. Tem gente que quer encher-se com o amor do outro, mas não é assim que funciona. Você tem que encher-se com o seu auto-amor. Tem que transbordar com o seu auto-amor. Que o outro. Então, se não houver o transbordo, não espere que o outro te faça sentir isso. Ai, mas é que eu fico buscando o amor do fulano e ele não me ama. Não adianta. O mundo me trata como eu me trato. Então, gente, o seu amor próprio deve ser maior e mais forte do que o desejo de ser amado por outras pessoas. E a verdadeira transformação, a transformação verdadeira, ela acontece de dentro para fora, ok? Então, parar de estudar conteúdos que podem mudar a sua vida para sempre, sabe o que que é isso? Autossabotagem. Por isso que cada vez a gente tem as pessoas reassistindo às aulas, porque são estudos contínuos para mudar a vida. Estudo contínuo. E se você para com isso, você está se sabotando, ok? A independência de uma pessoa só pode vir da educação dessa pessoa. Gente, hoje tem livro para tudo. Ah, Lília, eu quero ter sucesso financeiro. Tem livro. Ah, Lília, eu quero aprender como investir dinheiro em qualquer coisa. Tem livro. Ah, Lília, eu quero aprender como fazer clientes. Tem treinamento da Herbalife. Ah, Lília, eu quero aprender a encher o espaço de vida saudável. Tem vídeos explicando. Lília, eu quero aprender a fazer clientes fechados. Tem vídeos, tem educação para isso. Você consegue esse material. E a independência de uma pessoa só pode vir da educação dessa pessoa. Qualquer outra forma é precária e não duro. Self-education, Jim Rohn falou muito isso. A universidade vai te dar uma vida para você pagar as suas contas. A self-education, a sua autoeducação, vai te construir uma fortuna. O Jim Rohn já falava isso. Então, a pessoa que queira ser independente, seja ela pobre, média ou rica, depende de si mesmo para conseguir isso, depende do seu, da sua busca por esse conhecimento. Todos temos o dever de crescer e evoluir o máximo possível, gente. Deus, para algumas pessoas, vai dar uma vida longa, para outras pessoas, uma vida mais curta, mas crescer e evoluir é o seu papel. É o seu papel, ok? Então, gente, para a gente finalizar nosso encontro de hoje, eu quero dizer assim, ó, a Herbalife está num momento mundial incrível. Todos aqueles milhares de espaços vida saudável que nós já tivemos um dia e por conta da pandemia tivemos que várias pessoas fechadas estão de volta. A gente está reconstruindo tudo. E aí, sabe o que que acontece, gente? Eu tô tão animada. Por que que eu tô tão animada, Lília? Porque eu visualizo minhas metas todo dia e eu quero agir. Eu tenho ações inspiradas por Deus. Então, eu trabalho, eu tenho um grupo de foco. Eu tenho treinamento, a gente tem treinamento para distribuidor toda segunda-feira. Tem 12 HUMs no mês, gente. São 12 oportunidades. A gente está trabalhando com convidados e trabalhar a lista quente do distribuidor, plano de 48 horas, para colocar essas pessoas na apresentação. Tem 2 STS todos os meses, gente. Um de início do mês, que é online, e o STS presencial nas principais cidades. Tem treinamento Master Bill todo primeiro sábado do mês. Tem certificação de espaço de vida saudável a cada 60 dias. Tem 1 a 2 treinamentos de mentalidade que eu trago aqui para vocês. Meditação, mudança de PIN. EVS online. Gente, tem tudo acontecendo. Tem o seu espaço, tem os eventos locais na sua cidade. Tem cidade que tem
evento de mulheres, tem cidade que tem jantar de negócio. O seu espaço tem tudo para você construir um grande negócio, você mudar a sua mentalidade e você construir uma vida inacreditável no Herbalife. Ok, gente? E eu só posso dizer para vocês o seguinte, para a gente finalizar. Eu estou muito animada. Sabe por que que as ações, por que que eu estou agindo, por que que eu estou fazendo tudo isso de novo? Por conta disso, ó. Por conta das minhas metas, por conta das fotos, por conta do foco naquilo que eu quero realizar para minha vida, por conta de eu estar segurando na minha pedra e sentindo sentimentos bons todos os dias, agradecendo por conta disso. Eu me sinto mais confiante para fazer cliente, eu me sinto mais confiante para fazer consultor, eu me sinto mais confiante para construir um grupo, eu me sinto mais confiante que eu quero e eu posso construir essa vida inacreditável. E eu quero incentivar todos vocês a fazerem isso. E começar por uma mudança, gente, lá dentro, no eu sou. Eu sou um sucesso, eu sou feliz. Começar a sentir-se assim, para depois a gente também. Gente, quando você começa a ensinar outras pessoas a sentir-se assim, você vai começar, é, você vai começar a ter uma vida diferente. Ok, gente? Então, para a gente finalizar, quem quer abrir o microfone aí, para a gente desejar ótimo mês, ótima Ô, praia. Lília, manda alguém tirar a foto aí, Lília. 60 pessoas na sala. Bora lá, gente. Quem que vai fazer Quem tá foto com o aí? computador aí, ué? Espera aí, agora já. É isso aí. Ó, gente, foto feita. E aí, Maravilhosa, Lilian, você é incrível, muito inspirada, oh, viu? meu amor, um beijo para você, querida. Ótimo dia, Gente, pessoal. que a gente a Aline, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, alguma pergunta. Ah, Lívia, parabéns, tá? Foi muito linda a obrigada, sua, meu amor. sua Aula palestra de hoje. incrível. Bem Obrigada, feliz, Já gratidão. tô com minha crescer, preda aqui, evoluir. ó. Nós somos um Gratidão, Preda. sucesso gratidão, gratidão. maravilhosa. Obrigada. Oi, Lilian. Você Mexe sempre comigo dando um hoje. show. Você Andressa, sempre dando Lilian, saudade da gratidão. sua aula, viu? Te amo. Te amo, Ruth. Um beijo, meus amores. Gente, Oi, obrigada. Lilian. Sempre você dando um show na sua Oh, inspiração, na sua alegria. Aquilo que obrigada, você fala, Zenaide. aquilo que você fala é realmente aquilo que transborda em você. É Obrigada. verdade, Zenaide, é verdade. Eu passo aqui os meus sentimentos, meu coração para vocês, tá bom, gente? Gente, um beijo para todos vocês. Até nossa próxima aula. Essa aula vai Gratidão. ficar gravada e vocês devem passar para o grupo de vocês, para as pessoas que não Como é que puderam chama estar aqui. Como é que chama a sala sua lá no YouTube, Lília? Gente, no meu canal do YouTube, Lilian Rezende Milagres, eu sempre passo, depois das aulas, eu passo o vídeo já no YouTube para a gente espalhar para todo mundo. Combinado? Combinado. Sim, Combinado. Um Obrigada. beijo para compartilhar, todos gente. Dá um vocês, uma joinha lá. excelente semana. Claudinha, um beijo. Um Cleonice, beijo. Dani, Outro para Carolzinha, você. Cris, Catarina, Emílio, meu Só amigo, um grande abraço. alegria! Um abraço. Obrigado, Lilian. Tchau, tchau.